Voltemos para o trecho mestre desse encontro, que é o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 24. Onde o tema é este: se alguém quer vir após mim, portanto, se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer me seguir de perto, e esse se indica uma condição. Então, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Mas veja no Evangelho, que logo depois dessa revelação de Jesus, é a condição para qualquer um ser discípulo, hoje também, e sempre vai ser assim. Esse é um princípio eterno, essa é uma lei do reino de Deus. Acontece assim como as leis da física, como as leis da matemática, como as leis da astronomia, como as leis que regem o nosso corpo humano. Essa é uma lei do reino de Deus, é um princípio eterno, sempre vai ser assim. Não é possível ser discípulo de Jesus sem isso. Claro que a cruz nos inquieta, até uma natural repugnância humana pela cruz, pelo sofrimento. E é por isso justamente que Jesus diz: essa é uma condição, se você não passar por isso, você não vai além para poder ser meu discípulo. Então, a cruz causa constrangimento. E enquanto nós estamos naquela nuvem escura da cruz pela qual estamos passando, a gente não vê. Nem vê que aquilo é cruz. A gente vê o acontecimento, e muitas vezes a gente esperneia contra aquele fato, contra aquele acontecimento. A gente esperneia contra as pessoas em questão. Pai, mãe, namorado, namorada, padre, colega de grupo, dirigente. A gente esperneia contra estas pessoas, até pensando que são essas pessoas. Então eu me oponho, são essas pessoas que estão me perseguindo, essas pessoas que estão me fazendo sofrer, essas pessoas que não estão me entendendo, essas pessoas que estão me pondo de lado. Então a gente esperneia contra estas pessoas. A gente acaba até mesmo esperneando contra Deus, numa rebeldia interior. Por quê? Porque a gente não está entendendo a cruz na qual a gente está passando. Gente, na hora do sofrimento, é assim mesmo. Até quero contar para você uma coisa. Em casa, nós tínhamos um cachorro vira-lata. Mas viveu muitos anos em casa, era o Juli, o nome dele. E o bendito do Juli tinha uma mania. Ele, quando saía portão afora, na frente da nossa casa, era uma avenida muito grande, ali na Cachoeirinha, em São Paulo. E ele começava a perseguir os carros. Então os carros, os caminhões passavam, o bendito do Juli saía correndo atrás do carro, e querendo como que abocanhar o pneu do carro. Não sei que ideia ele tinha, mas... E a gente ficava com o coração na mão. Uma hora um daqueles carros ia pegar o cachorro, e não deu outro. Um dia que ele escapou do portão, ele correu atrás de um carro. Eu vi aquilo, saí do portão também, e naquele momento que eu saía do portão, realmente o pneu do carro pegou a patinha da frente, daí ele rodopiou no asfalto, então se machucou mais ainda, e eu já estava correndo, fiz uma coisa de menino, uma imprudência total, eu também corri risco, em plena avenida eu corri para pegar o meu cachorro, e peguei, mas na hora que eu peguei no meu cachorro,
ele dentou a minha mão. Foi doído aquele dentinho agudo que penetrou na minha mão. Na mesma hora ele já olhou para mim e viu que era eu. Interessante, eu pude ver nos olhos do Juli, do meu cachorro, eu vi nos olhos dele a tristeza. Como se ele dissesse: eu me enganei. Eu acabei mordendo quem eu não devia morder. Como que querendo se explicar. E agora ele estava ali no meu colo, gemendo de dor, mas ao mesmo tempo eu via como que lágrimas nos olhos do cachorro, também de arrependimento. Ele foi ferido, ele estava machucado, ele estava sofrendo. E justamente no sofrimento, na dor, por causa da dor, o primeiro que pegou, ele já abocanhou. E já dentou fundo. E agora ele tinha percebido o erro que ele tinha cometido. Você entendeu? Muitas vezes na hora da dor, na hora do sofrimento, a gente acaba abocanhando, dentando, mordendo aquele que não tem nada a ver com isso. A pessoa, a situação, às vezes o próprio Deus. Só que aquilo que o meu cachorro fez aquela vez, a gente continua fazendo. E não toma consciência de que eu estou errando o endereço. Estou mordendo quem eu não devo morder. Estou me revoltando com quem eu não devo me revoltar. Estou esperneando contra quem eu não preciso me espernear. Está me entendendo? E veja, na cruz sempre acontece isso. Nos sofrimentos pelos quais nós necessariamente passamos, Jesus põe clara a situação. Para você progredir como discípulo, para você chegar lá, para você ser aquilo que Deus quer, você precisa passar por sofrimentos, você precisa passar por cruzes, e nesta hora você precisa abraçar a cruz. Gente, é um heroísmo abraçar a cruz. Do jeito de Francisco de Assis. Eu sei, é uma coisa repugnante para nós como Francisco, abraçar e beijar o leproso. Abraçar a cruz é a mesma coisa. Mas que impressionante, quando a gente abraça a cruz, embora o sofrimento não deixe de ser sofrimento, embora a dor não deixe de ser dor, há uma mudança dentro de nós. E a gente aguenta o sofrimento. A gente aguenta aquela cruz pela qual a gente está passando. A gente adquire uma fortaleza que vem de Deus, não é nossa. E a gente consegue superar, a gente consegue planar por sobre o sofrimento. O sofrimento é sofrimento como a água sobre a qual a gente está planando. É água, atrita. Mas a gente plana sobre o sofrimento e desliza e vai longe. Está me entendendo? Mas se a gente não abraça a cruz, em outras palavras, se a gente não acolhe aquele sofrimento, não é simplesmente pegar um crucifixo e abraçar. Eu tenho um gesto muito meu, e muitas vezes eu me surpreendo. Já tenho o tal, já tenho a cruz carregada no peito. Muitas vezes eu me vejo até forçando, não sei como é que esse cordão tem aguentado tanto tempo. Ele podia cantar, né? Tem aguentado há tanto tempo. É um companheiro maravilhoso. Eu agarro, eu aperto o meu crucifixo, que é também o meu tal. Ele é um tal e ele é um crucifixo. Um crucifixo diferente, mas é um crucifixo. E bem do tipo dos judeus. Não sei se você sabe que a cruz dos judeus não tinha esta haste horizontal. Não tinha essa haste horizontal em cima. Não tinha. Era uma haste com outra haste, a vertical com a horizontal em cima. Eu agarro a minha cruz, eu aperto. Até eu deixo a minha mão vermelha de tanto apertar, sem perceber. Eu puxo
o cordão, que é também uma expressão externa que eu não faço de propósito. É uma coisa como que automática, de estar segurando a cruz, até mesmo naquela dor, naquele sofrimento, né? Parece que até ajuda, apertando a cruz e puxando o cordão. Parece que ajuda a aguentar a dor. Ainda mais, porque Deus me inspirou e eu procuro viver assim. É um esforço, é uma luta, mas é graça também e eu quero viver essa graça. A dor é minha, o sofrimento é meu. É meu, a dor é minha, a cruz é minha, a cara é dos outros, a cara é dos outros, e não é falsidade não, a cara é dos outros, então a minha cara está para os outros. Eu não deixei de amar, eu não deixei de ser o mesmo, eu não deixei de querer me dedicar e me dedicar às pessoas. Então nessa hora, em vez de eu implodir no meu sofrimento, não, o meu sofrimento é meu, ele está lá dentro, ele está latejando lá dentro, estou sofrendo. E é um sofrimento que lateja, mas a minha cara é dos outros, e eu preciso estar com os outros, mesmo sofrendo dor física, a minha cara é dos outros. Eu sei que a hora que a gente não aguenta, o rosto revela, e quem é mais próximo percebe. Domingo agora eu estava longe, estava lá em Ubá, no estado de Minas Gerais. E uma das moças da comunidade, a Dricilene, que está lá em Belo Horizonte, no finalzinho, quando eu estava terminando a missa, ela veio rapidinho para o palco e disse, o jeito dela, né, muito assim, direto, e com o dedo assim, dizendo para mim, o senhor está sentindo dor, não está? Eu não tive como não dizer, estou. Ela disse, é lá de longe, eu vi que estava sentindo dor. Não dava para perceber, não assim para todo mundo, mas eu estava percebendo, pelos seus movimentos e tal, que eu estava sentindo dor. Eu disse, estou minha filha, estou sim, então me ajuda. E ela já foi me ajudando aí na saída, porque eu estava realmente morrendo de dor. Ela percebeu, mas eu não estava dando demonstração, e repito, não é fingimento. Eu não estou dizendo para ninguém fingido ser duas caras, ser mascarado. Mas a cara é dos outros. A cara é dos outros. E eu preciso pôr para fora tudo aquilo que há de amor, de dedicação, de entrega. É hora de falar, é hora de pregar. A dor é minha. Mesmo a dor física é minha. Eu aguento, lateja e com isso depois eu vou cuidar. Mas agora é hora de falar. Agora é hora de profetizar. Então vamos lá. Eu estou passando para você esse pulo do gato. É porque muitos de nós até acham que é questão de autenticidade. Quando eu estou sofrendo, eu também mostrar para todo mundo que eu estou sofrendo. Mostrar aquela cara e ter as reações de quem está sofrendo, de quem está sendo injustiçado, quem está sendo rejeitado, incompreendido, não sei. A gente acha que a autenticidade não. A autenticidade é eu aguentar o meu sofrimento e ser para os outros aquilo que eu sou. Eu não sou o meu sofrimento. Ou você é o seu sofrimento? Claro que não. O sofrimento é uma adenda, a dor é uma adenda. Você é muito mais do que o seu sofrimento. Para Deus e para os outros, você é muito mais do que o seu sofrimento. Do que aquela dor pela qual você está passando, que inclusive é necessária, deixa eu dizer, no seu currículo de discípulo. E você não pode ficar em dependência nesta matéria. Não pode. De quando em quando você volta a essa matéria. É uma matéria que dura o curso inteiro. O curso inteiro você tem que voltar a curso e outro curso. E como em todos os cursos, um é mais aprofundado do que o outro. E você não pode ficar em dependência em nenhum dele. Senão você não se forma como discípulo. Está me entendendo? Então faz parte do seu currículo. Faz parte. Não tem como você ficar sem dor. Não tem como você ficar sem cruz. Então faz parte de um curso de discipulado. Você só vai ser discípulo de Jesus passando
pelo sofrimento, pelo sofrimento, pelo sofrimento. São os sofrimentos em vários graus, como na escola, você passa por aquela matéria em vários graus. Você teve aquela matéria no primeiro semestre, no segundo semestre, no terceiro semestre, no quinto, no sexto, no sétimo semestre. Quantos semestres haja no seu curso, você vai ter aquela matéria. Essa matéria você vai ter sempre, sempre em graus superiores. Aguenta firme. E depois que você se formar e se tornar apóstolo, e se eu entrasse agora em falar do apóstolo, é outra coisa. Você ainda, desculpe, está no curso de discípulo. Deixa eu dizer, você está aprendendo a sofrer. Depois você vai sofrer como profissional. Você está sofrendo agora apenas como aprendiz. Então aguenta firme, obrigado. Que bom que você entendeu. Aguenta. O sofrimento é seu. A dor é sua, a cruz é sua. Faz parte do seu currículo. A cara é dos outros. A sua doação, a sua dedicação é dos outros. E você precisa se dar aos outros. Você precisa continuar a ser discípulo. Você precisa continuar a ser evangelizador. Você tem que chegar a ser apóstolo. Então, aguenta firme. Mas como eu dizia, infelizmente na hora da dor, a gente acaba mordendo quem está mais perto, quem parece que é o causador. Lembra do caso do meu cachorro, que eu falei faz tempo já atrás, né? O meu cachorro não conseguiu distinguir e mordeu a mim. Eu não era o inimigo dele. Eu não era o motorista do caminhão que pegou a pata dele. Não, eu era um amigo dele. Só que ele mordeu a mim. Quantas vezes você acaba mordendo quem não devia morder? Porque não vê. Porque a cruz é sempre cruz. Mas que beleza. Agora me entenda. A própria sequência do Evangelho mostra. Quando termina esse trecho, nós entramos no que é o capítulo 17. Só que quando o apóstolo escreveu, quando o evangelista escreveu, ele não escreveu com capítulos e versículos. Então a sequência é esta. Até distinguir num outro capítulo, ajuda. Em que a gente entra? Na sua Bíblia deve ter um título, que é a transfiguração. Jesus se transfigura diante dos seus apóstolos. Jesus pegou os três mais íntimos, Pedro, Tiago e João, foi com eles para o alto do monte, e São Lucas salienta, para orar. Estando lá em oração com eles, Jesus se transfigurou diante deles. E eles viram Jesus, viram com os olhos físicos. Não foi apenas um acontecimento interior. Eles viram Jesus com um semblante diferente, brilhante, translúcido. Eles viram Jesus com vestes novas. Jesus estava se apresentando a eles, agora já com o seu corpo glorioso. Embora ele estivesse falando de cruz, ele já estava se mostrando para eles, com o seu corpo glorioso, já tendo passado pela cruz, pela morte, pela sepultura. Veja, Jesus precisou mostrar a eles a sua face transfigurada, o seu corpo transfigurado. Antes mesmo de passar, mas como para Deus tudo é presente, Jesus já pôde mostrar para eles o seu corpo glorioso, depois da ressurreição. Para quê? Para que você entenda. Quando a gente enfrenta o sofrimento, quando a gente enfrenta a cruz, quando a gente não se deixa vencer pela cruz, quando a gente estando dentro dessa nuvem escura, que é a dor, que é a cruz, a gente vai e passa além, a gente explode na transfiguração. E digo, hoje, com essas duas palestras, e as duas estão interligadas, para você entender bem, você precisa pegar as duas, a anterior e esta aqui.
Senhor mesmo está mostrando, e Ele está querendo dar a cada um de nós a graça da transfiguração. Você imagina como mudou a cabeça de Pedro. Você viu a beleza do testemunho de Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus disse: é isso mesmo, Pedro, não foi homem algum, nem você mesmo, nem o seu raciocínio que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou isso, Pedro. Foi o meu Pai que me revelou a ti, Pedro. Tu és feliz, tu és bem-aventurado, te faço a pedra fundamental da minha igreja. Logo em seguida, Pedro escorrega e faz feio, porque na hora que Jesus falou que era preciso passar pela cruz, ser perseguido, ser rejeitado, ser julgado, ser condenado, ir para a cruz, passar pelo vexame da cruz, Pedro não compreendeu. Pedro começou a morder quem não devia morder. Mas agora que Jesus levou Pedro para o alto do monte e se transfigurou diante dele, Pedro teve uma outra revelação agora de quem Jesus era, que ele nunca esperava. Meu irmão, minha irmã, melhor, meu filho, minha filha, Jesus quer que você tenha hoje, nesta palestra, a partir dessa palestra, nesse encontro, através desse encontro, que você passe pela graça da transfiguração, como Pedro passou. Não é você que vai transfigurar-se, mas é Jesus que vai transfigurar-se diante de você. Não no sentido físico que felizmente Pedro, Tiago e João passaram, mas no seu interior isso vai acontecer. Se você nunca teve essa experiência do Pai revelando Jesus para você, de Jesus se revelando na transfiguração para você, Jesus vai te dar essa graça, o Pai vai lhe dar essa graça. E se você já teve e perdeu, porque você não soube enfrentar a cruz, agora então vai ser uma transfiguração. O Senhor vai lhe dar uma outra experiência e maior do que a primeira. Que bonito! A transfiguração foi mais, porque Pedro, Tiago e João viram com os olhos, ouviram com os ouvidos. Eles não estavam dormindo. Não foi uma ilusão. Foi uma realidade. Eles viram Jesus com os próprios olhos. Tanto assim que tiveram que aguardar e não contar para ninguém. Só depois da ressurreição, só depois que todos os outros viram também Jesus com o seu corpo ressuscitado glorioso, é que eles puderam contar isso. Mas dentro deles ficou a experiência. Porque Pedro, Tiago e João precisavam dessa experiência também para levar todos os outros naquela passagem difícil que foi Jesus entrar em Jerusalém, ser perseguido, ser preso, ser julgado, ser condenado, passar pelo vexame da condenação, ir para a cruz e passar pelo vexame da cruz, tido como impostor, onde não só Pôncio Pilatos, mas também o sumo sacerdote e os sacerdotes condenaram Jesus. Portanto, ele foi condenado. Diante de todos os olhos ele era culpado, como se ele fosse um impostor, um corrupto que até então tinha enganado todo mundo. E os chefes do povo e o chefe romano, o governador romano, entenderam quem ele era e o condenaram. Jesus passou por isso. É que hoje, depois de 2000 anos, nós entendemos o que foi que aconteceu, mas naquela ocasião não, ninguém entendeu. Para todo mundo, Jesus foi condenado. Vai explicar que não é bem assim. Que os sacerdotes, que o sumo sacerdote fez aquilo por inveja, por ciúme, que Pilatos foi fraco no seu julgamento. Vai explicar isso. Eles precisavam dessa experiência. Você também. E aí está, eu repito, Jesus quer dar a você esta
graça. Abra-se mais uma vez e do fundo do coração peça ao Senhor que lhe dê essa graça, que lhe dê essa graça agora, que lhe dê essa graça nessa manhã, que lhe dê essa graça neste dia, que lhe dê essa graça nesse encontro. Vai pedindo, sim, Jesus, é isso, e eu peço, Senhor, eu peço do fundo do meu coração, Senhor, transfigura-te diante de mim, Senhor. Até mesmo se essa foi a minha situação, eu já tive essa experiência, o Senhor já se revelou para mim, eu já compreendi quem Tu és, tive a experiência de compreender quem Tu és. O Senhor me tomou, o Senhor me impulsionou, o Senhor me jogou, eu fiquei apaixonado por Ti, Senhor, e vivi durante um tempo essa paixão por Ti, Senhor, mas os fatos da vida, os acontecimentos da vida, as minhas incompreensões, os sofrimentos das cruzes que eu não soube enfrentar como discípulos, me tiraram tudo isso, Senhor, e eu fiquei seco, e eu fiquei sem ação. Estou agora, Senhor, nessa situação que Tu me vês, mas eu quero, Senhor, e diante da Tua revelação, o Senhor quer revelar-se para mim, eu estou pedindo, revela-te, Senhor, transfigura-te diante de mim, Jesus, como o Senhor se transfigurou diante de Pedro, de Tiago e de João. Eu vim para esse encontro, Senhor, como que subindo o monte, como eles fizeram. Eu vim, Senhor, aqui para me encontrar contigo, eu vim aqui para orar junto contigo, Senhor. Eu vim aqui para participar, sim, e eu quero estar aqui no alto do monte, Senhor. Quero estar aqui, como eles estiveram, Senhor. Eu quero estar nesse Tabor, Jesus, quero. E aprofundando cada vez mais na oração, na intimidade contigo, eu estou pedindo, revela-te, transfigura-te diante de mim, Senhor. Aconteça o que aconteceu no meu passado, até mesmo o meu passado de pecado. Transfigura-te, Senhor, para mim, diante de mim. Eu preciso desta graça, para receber, Senhor, um novo impulso, para ser levado, Senhor, pela nova atração. Tu, Senhor, me atraindo para Ti e me levando pelos Teus caminhos, pelas Tuas leis, pelos Teus mandamentos, pelo Teu Evangelho, vivendo, Senhor, a Tua vida, dizendo aquilo que Paulo disse, eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É isso que eu quero, Senhor, até na minha fraqueza, eu quero que não seja eu, mas que seja Cristo vivendo em mim. Senhor, eu estou disposto a abrir mão de tudo, dos meus projetos, dos meus sonhos, dos meus planos, das minhas vontades. Estou disposto a ralar, Senhor, nos sofrimentos e nas cruzes que Tu tens para mim. Nas cruzes do dia a dia, eu estou disposto a ralar, Senhor, para fazer com que morra esse meu eu tão prepotente, essa minha autossuficiência, essa minha vaidade, Senhor. Eu estou disposto a ralar, Senhor, para que vá morrendo em mim. Sim, para que vá sendo mortificado, dando morte em mim a esse eu prepotente, vaidoso, autossuficiente. Eu quero, Senhor, eu quero, mas para tudo isto eu preciso, Senhor, da Tua transfiguração. Transfigura-te diante de mim, Jesus. É isso que eu peço por cada um desses Teus filhos e filhas. Dá-lhes, Senhor, dá-lhes pessoalmente esta graça. Eles querem, Tu queres. Por isso eu peço, Senhor, realiza esta graça. Tu tens um momento, Tu tens a maneira de fazer. Faz, Senhor. Aí está a grande graça, a graça da transfiguração. Vale até a pena cantar mais uma vez, né? Qual é o tom de Jesus? Isso. Canta do fundo do coração. Canta como quem quer. Tem sede, porque não tem ainda, mas precisa. O que tem sede não tem a água ainda, mas precisa da água. Sede como quem, canta como quem tem sede, e você não tem ainda, e por isso canta, e por isso pede. Canta do fundo do coração. Jesus.
vocês. Jesus. Jesus, Veja uma coisa muito importante. Por que é que nós precisamos da graça dessa transfiguração? Que Jesus se transfigure diante de nós. Pelo seguinte: porque quando nós recebemos a graça do batismo no Espírito Santo, nós recebemos um impulso muito grande. Porque até a palavra batismo no Espírito Santo diz isso. O Espírito Santo nos tomou. Nos tomou com aquilo que Ele é. Então Ele nos encheu de força, nos encheu de entusiasmo, nos encheu de dinamismo próprio do Espírito Santo. Não éramos nós, era Ele. É como se você fosse incendiado, você ficasse uma tocha humana. Não é você, é o fogo, você é só a matéria-prima. Na verdade, quem fazia era o Espírito Santo. Por isso, a sua conversão deu realmente uma guinada. Deus lhe deu a graça da conversão. Mas quase que 100% quem fez foi o Espírito Santo. Ele arrancou você da situação que você estava, do pecado que você estava. E Ele como que jogou, impulsionou e empurrou você para uma vida nova. Então, deixa eu dizer, foi fácil. Por mais dificuldade que você tivesse, porque você estava agarrado, preso, foi fácil, porque o Espírito Santo fez tudo. Mesma coisa, certamente você não era nada de oração, ou muito pouco de oração. O Espírito Santo deu em você uma sede de oração, um gosto pela oração, uma vontade de rezar, que você até exagerou. Você rezava de manhã, de tarde, de noite, você ia para a escola rezando, você queria cabular a aula para rezar, você não ia à aula para rezar. Você, em vez de fazer as suas tarefas, você ia rezar. Você, no serviço, ia para o banheiro para rezar no banheiro, porque você estava sentindo necessidade de rezar na hora do almoço. Você mal e mal comia, às vezes nem comia, estava rezando. E até para os seus colegas você acabou ficando esquisito. 1000 coisas aconteceram. Mas por que aconteceu tudo isso? Porque o Espírito Santo tomou você. E Ele é quem empurrava você para a oração. Então, a sua parte era muito pequena, você apenas era movido pelo Espírito Santo. E que bom que você era movido a Espírito Santo. E você foi dócil e você ia rezando com a Bíblia também. Você adquiriu, o Espírito Santo lhe deu um gosto pela palavra de Deus, um impulso pela palavra de Deus. E você queria ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, de manhã, de tarde, de noite, no serviço, na aula. Você vivia de Bíblia na mão, levava na sua bolsa, ia para cá e para lá, e de noite, nas madrugadas. Por quê? Porque o Espírito Santo fez isso. Ele moveu você, e você estava movido a Espírito Santo, a ter esse gosto e ter esta busca da palavra de Deus. E aquilo tinha gosto em você, e muitas transformações aconteceram. Muitas transformações aconteceram. Também no serviço de Deus. Você era impulsionado a ir a não sei quantos grupos de oração. Se você pudesse ter grupo de oração segunda, terça, quarta, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo também, você estava.
Tudo que era encontro, você estava brigando na porta, com ficha ou sem ficha, para entrar naquele encontro. Você queria entrar e brigava para entrar. E por que tudo isso? Graças a Deus, eram os efeitos do batismo no Espírito. Você estava sendo tomado pelo Espírito, e o Espírito fazia tudo isso em você. Então, isso não exigia esforço seu. E assim para frente, até na luta contra o pecado, você teve a impressão de que você não pecava mais. Porque graças a Deus, os pecados que você cometia desapareceram. Nem mesmo em pensamento, nem mesmo em ideia. Você quase que flutuava. E achou que realmente você não tinha mais concupiscência. Até você podia, quem sabe, pensar que não tinha nem mais mesmo o pecado original. Porque o pecado estava longe da sua vida, graças a Deus. Mas por que isto? Porque justamente você estava como que sendo levado pelas asas do Espírito Santo, que preservava você. O batismo no Espírito Santo deu tudo isso para nós, e muitas outras coisas que eu podia estar descrevendo aqui, que foi a nossa experiência. Somente que, veja bem, aquele era um impulso inicial, que o Espírito Santo deu para você, fazer até com a esquerda. Ele pegou e deu um impulso em você, e você foi no impulso do Espírito. Só que todo impulso vai até um certo lugar e depois para. Mesmo que role, para. Deixa eu fazer uma arte de menino. Se eu pegar esse plástico aqui e até rolar, no meu impulso ele vai longe, mas chega uma hora que ele para. Verdade ou não é? Então, da mesma forma, o Espírito Santo pegou, né, e vamos lá de cá agora. Ele deu um impulso e foi. Só que todo impulso é impulso, e a física mostra isso. Chega uma hora que para. Pela força do impulso, para. O que é que Deus queria? O que é que o Espírito Santo queria? É que você fosse no impulso do Espírito, e já nesse impulso do Espírito, você fosse colocando força sua, dinamismo seu, na oração. Não só a moção do Espírito, mas você orando com a sua força, com o seu esforço. Você lendo a Bíblia, indo também com o seu esforço. Para que quando parasse o impulso do Espírito, porque pararia, você estivesse em ação, você estivesse em movimento, e você continuasse agora com a sua força, com o seu esforço, e claro, não deixaria de haver ainda impulso do Espírito, mas não aquele impulso inicial, que foi forte, onde você continuaria, e sou obrigado a dizer, continuaria a rezar, agora com esforço, a ler a Bíblia agora com esforço, a ir ao grupo de oração, no qual você ia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo também. Você ir agora, pelo menos uma vez na semana, com esforço. Está me entendendo? Na sua luta contra o pecado, você estava nas asas do Espírito, e se sentia assim, livre do pecado. Agora sentindo a carne, sentindo a concupiscência, sentindo a tentação, você agora com o seu esforço, com a sua luta, você continuasse a vencer. Está me entendendo? É que você se acostumou com o impulso do Espírito, e aí foi tudo bem, radical, virada radical. Só que na hora que parou o esforço, o impulso do Espírito, você parou. Parou, escorregou, caiu, sentou, deitou e ficou assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém.
Foi ou não foi o que aconteceu com você? Foi ou não foi? Me responde. Foi. Foi. Infelizmente foi. Você entendeu? Foi. E por isso, justamente por isso, porque você não sabia. Eu apenas posso dizer, porque graças a Deus, eu tenho 30 anos de batismo no Espírito. O que não é glória, isso é responsabilidade. Então eu já fiz o caminho na frente. Errei também. Então eu posso contar para você como é que é o pulo do gato. Hoje eu posso descrever do jeito que eu descrevi, como é que a coisa é. Também atendendo muitos jovens, estando com vocês, muito mais com jovens de outros tempos, né? Mas, estive com eles, formando muitos jovens, eu percebi que a coisa é assim, e hoje eu posso dizer a você, por isso, e aí agora preste atenção, você não fez de má vontade, mas, na hora do esforço, você não fez o esforço. Jesus agora quer dar a você a graça da transfiguração. Olha que sequência, certamente quando vocês escolheram, né, o Jefferson? Quando vocês, não conversa com o Jefferson agora, Jefferson, você aqui. Quando vocês escolheram, ou quando tomaram de Deus esta passagem, vocês nem imaginavam tudo que Deus tinha. Não é verdade? Nem eu. Veja, até mesmo a sequência bíblica. Nem sei como é que você viveu os tempos de cruz. Nem sei quem foi que você andou mordendo por aí. Mas Jesus teve misericórdia de você. Jesus amou você como amou Pedro, amou Tiago, amou João. E trouxe você para a montanha, para a alta montanha, para orar com você, para você orar com Ele, para Ele agora transfigurar-se diante de você, transfigurar-se diante de você, e agora nessa transfiguração, te levar a uma outra experiência maior ainda. Agora presta bem atenção, onde você sabe como é que a coisa é. O Espírito Santo vai dar a você agora um novo impulso, para tirar o seu cavalinho da chuva, aquele amor, aquele entusiasmo do primeiro amor, da primeira experiência, esse não vai voltar mais. Nem adianta chorar o leite derramado, entende? Aquele do batismo no Espírito não volta mais. Virá um outro, mas superior àquele, que não tem tanto de emoção como teve aquele, não vai ter tanto de entusiasmo como teve aquele, mas terá de maturidade. Talvez você não sinta tanto, mas você vai ter convicções. Está me entendendo? A coisa vai ser sedimentada. Você vai sentir de novo gosto pela oração. Só que dessa vez, o Espírito Santo não vai fazer tudo sozinho, não. Ele não vai pegar você e... Não. Ele vai dar um impulso, mas ele vai querer que no impulso dele você vá. Você vai então no vácuo do Espírito Santo, mas você vai. Você vai. Ele vai levando você agora nessa nova forma, e preste bem atenção. Se você não for, a queda vai ser pior. Claro, Deus não vai desistir de você, mas a queda vai ser pior. Para você se recobrar vai ser mais duro. Em todas as doenças, uma recaída é pior do que a primeira queda. Então presta atenção. Jesus vai dar a graça da transfiguração. E dessa vez é para você ir junto com o Espírito. Você vai sentir de novo gosto pela oração, só que Ele vai exigir de você o esforço. Lá naquele começo não exigia esforço. Agora vai exigir esforço.
você precisa colocar esta sua parte de esforço. Não é só com esforço pessoal, não é. Mas ao impulso do Espírito, você coloca a sua parte de esforço, e aí você vai muito mais longe até do que você ia. Você não vai fazer as loucuras que você fez. Você não vai cometer as imprudências que você cometeu. Com a Bíblia é a mesma coisa. Você vai sentir de novo gosto pela palavra de Deus. Somente que vai ser preciso esforço. Talvez você precise retomar o seu estudo bíblico diário. Talvez com tudo isso, a sua musculatura espiritual ficou frágil. E você precisa agora fortalecer a sua musculatura espiritual com o esforço de ler a palavra de Deus, de fazer o seu diário espiritual todo dia, todo dia, todo dia. É como fisioterapia, é como exercícios que nós temos que fazer para fortalecer a musculatura e aguentarmos firmes. Você vai precisar muito de Eucaristia. Talvez naqueles começos do impulso do Espírito, você ia à missa todos os dias, e se tinha 2 missas, você ficava nas 2. Se podia comungar nas 2, você comungava nas 2. Você vai voltar agora, pela graça da transfiguração, Jesus se transfigurando diante de você. Você vai ter gosto de novo pela Eucaristia, só que o próprio Senhor vai esperar e vai exigir de você o esforço. Onde você vai ter que levantar cedo para ir à missa, ou então, quando terminar o serviço, a escola, você ir rapidinho para a missa, para não perder a missa. Vai custar para você. Você vai precisar ir adorar Jesus no sacrário. No intervalo da aula, no intervalo do serviço, na hora do almoço, no final do período, não sei. Vai ser preciso esforço e o Senhor vai exigir o seu esforço. Mas veja, agora a união da graça que o Espírito Santo lhe dá, mais o seu esforço, você vai longe. E você vai longe maduramente. Deixa eu dizer uma coisa. O rosário. E interessante, Nossa Senhora mesmo explicou que a oração do rosário é uma oração para exercitar os orantes. É como uma pessoa que precisa correr, isto, e correndo, ela vai adquirindo cada vez mais prática. Por exemplo, colocaram aqui diante de mim, esse aqui, Jefferson, então, colocaram diante de mim aqui um terço, que é o terço que a renovação adotou. Por quê? Porque justamente, passando às suas mãos esse terço, também a renovação tem um retorno, para realizar os seus vários trabalhos, mas além disso, veja bem, e para você vai ser um bom sinal, de retomada agora, ter um terço assim, adquirir este terço, vai ser um bom sinal de que você quer retomar. E um dos exercícios que você quer retomar é justamente esse, de rezar o terço, diariamente. Veja, não é uma oração enfadonha, não, é aquela oração de exercício, que vai formando o atleta de Deus, o atleta da oração, o atleta que vence o pecado, o atleta que caminha para a santidade. Está me entendendo? Porque a oração do rosário, gente, ela entra no campo sobrenatural, ela não pode ser medida pelo tipo de oração, de rezar o Pai Nosso, as Ave Marias, os Glória ao Pai, as jaculatórias que a gente costuma colocar, e a meditação dos mistérios, ou pelo menos a tentativa de meditar nos mistérios. Não é só isso, não. O rosário entra numa atmosfera sobrenatural, e o efeito dele é sobrenatural, principalmente de fortalecer
a musculatura espiritual de cada um de nós que estava frouxa. Você estava caindo à toa, porque a sua musculatura espiritual estava frouxa, enfraquecida. E hoje o Senhor está querendo fortalecer de novo a sua musculatura espiritual, para você não continuar caindo. Alguns em grandes quedas, outros em pequenas quedas, mas sempre quedas atrapalhando você. E com isso, claro, a sua devoção à Nossa Senhora vai crescer. E gente, é preciso. Assim como Jesus precisou entregar João para Maria e pedir a Maria que adotasse João como filho, qualquer discípulo precisa ter Maria como mãe, como mestra, e precisa entregar-se a ela como João se entregou. Você está me entendendo? Você não vai longe sem Nossa Senhora. Você não vai longe sem Nossa Senhora. Obrigado porque você está mostrando o amor que você tem por ela. E como você quer e como você precisa. E gente, é com tudo. É com tudo. Jesus quer dar a você a graça da transfiguração. Ele quer transfigurar-se diante de você, para que você comece tudo de novo. Até deixa eu dizer uma coisa. Lá no começo, logo quando você recebeu o batismo no Espírito Santo, você enfrentava as dores, os sofrimentos, as cruzes, assim, com facilidade. Você tirava numa boa, assim. Por quê? Por aquilo mesmo que eu expliquei. O Espírito Santo impulsionava você. E no impulso do Espírito você ia, aguentava. Mas quando chegou a hora de colocar esforço, você nunca tinha colocado e parou. E aí o sofrimento venceu você, derrubou você. Até mesmo sepultou você. Daqui para frente você vai começar a enfrentar a cruz e as cruzes necessárias de quem é discípulo de Jesus de forma diferente, onde haverá muito da graça do Espírito Santo. Ninguém vai à cruz a não ser pelo Espírito Santo, ninguém. Mas ao mesmo tempo você saberá colocar o seu esforço. Você já terá aprendido a aguentar, a não reclamar, a não murmurar, a não ficar mordendo as pessoas que estão ao seu derredor, que não tem nada que ver, a não se revoltar contra dirigente, contra colega, contra padre, contra renovação. Pelo contrário, você vai saber viver com a cruz. Você vai saber viver com a cruz. Resumindo tudo e sintetizando, Jesus quer para você a graça da transfiguração. Ele está trazendo você para o alto do monte, para assim como diante de Pedro, Tiago e João, ele transfigurar-se diante de você. Cantando Jesus, mais uma vez. Cançãonovaplay.com. Assine já!